Mesmo na escura noite, correrei pra ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro, e mesmo se em meio a correrei pra ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro, e és o amor que enche as lacunas do meu ser. És o amor que transborda os profundos vãos, e és bondade que atrai. Com irresistível graça eu te dou tudo que sou. Mesmo na escura noite, correrei pra ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro, e mesmo se em meio à dor, esperarei em ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro, e és o amor que enche as lacunas do meu ser. És o amor que transborda os profundos vãos, és bondade que atrai. Com irresistível graça eu te dou tudo que sou. És o amor que enche as lacunas do meu ser. És o amor que transborda os profundos vãos. És bondade que atrai. Com irresistível graça eu te dou tudo que sou. Eu te dou tudo que sou. Eu espero em ti, e eu espero em ti, e eu espero em ti. Eu te dou tudo que sou. És o amor que enche as lacunas do meu ser. És o amor que transborda os profundos vãos, e és bondade que atrai. Com irresistível graça eu te dou tudo que sou.
ó Deus, a terra e céus, quão lindo é teu infalível amor, infalível amor. O Senhor não muda, sempre és o mesmo, Santo Deus, meu infalível amor, infalível amor. Eu te louvo, ó Deus, da terra e céus, quão lindo é teu infalível amor, infalível amor. O Senhor não muda, sempre és o mesmo, Santo Deus, meu infalível amor, infalível amor, infalível amor, infalível amor. Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje queria também novamente agradecer ao Mateus. E vamos à palavra de hoje, Tiago, capítulo 5, do verso 13 a 16. Vamos fazer a leitura? Algum de vocês está passando por dificuldades? Então ore. Alguém está feliz? Cante louvores. Alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Essa oração de fé curará o enfermo, e o Senhor o restabelecerá. E, se cometeu algum pecado, será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Pessoal, durante o início da corona, primeira vez que nós tivemos uma reflexão, falei aqui sobre lembrar, do que nós temos que lembrar. Nós temos que lembrar das coisas que Deus vai fazer, da misericórdia do Senhor que se renova toda manhã. E esse lembrar, essas coisas que nos machucam, essas coisas que estão dentro de nós, é muito normal nessa fase de corona, nessa fase de quarentena, nos momentos em que nós estamos sozinhos, pensar nessas coisas, pensar em coisas que nós não deveríamos pensar. E o que o Jeremias, a Lamentações de Jeremias, ele diz: Senhor, lembra dessas coisas. Essas coisas nós pedimos para o Senhor lembrar. Nós não precisamos lembrar dessas coisas. Nós devemos lembrar da promessa de Deus. Mas essas coisas, deixa que Deus lembre, que Deus fará o necessário que nós precisamos para que Ele cure essas coisas dentro de nós. Então, nessa quarentena, nós temos que lembrar dessas coisas, das coisas que Deus fez por nós, das grandes coisas que Deus fez por nós, das promessas que Deus prometeu através da Tua Palavra. E a gente foi vindo até hoje, falamos a cruz de Cristo, que Cristo escolheu a cruz, Ele escolheu os cravos. Jesus não foi crucificado porque as circunstâncias levaram Jesus a ser crucificado. Jesus escolheu o caminho da cruz. Jesus morreu por nós, não porque a história era inevitável. Não, Jesus quis. E entre a mão e a madeira, onde a mão dele foi pregada, entre a mão e a madeira existia as nossas contas, os nossos pecados. E Jesus optou, Jesus foi por esse caminho, porque Ele quer que eu e você estejamos com Ele na eternidade. Jesus quer muito que cada um de nós, eu e você, estejamos depois no reino de Deus, com Jesus. E mais do que isso, a nossa história não termina na cruz, a nossa história termina na ressurreição. Sem ressurreição, o cristianismo não existiria. Jesus seria mais alguém que morreu na cruz. Mas porque Jesus ressuscitou, Ele venceu a morte
E ressuscitando, nós podemos viver essa vida que Jesus nos proporciona. E Jesus, ele próprio é vida. Então nós temos que viver ativamente essa vida cristã em nossas vidas. Nós não podemos viver passivamente a vida. Nós temos que viver ativamente a vida, porque o Senhor nos deu esse dom. E Jesus, que é a própria vida, essa vida está em nós. E nós podemos experimentar essa vida por causa da ressurreição. E falando dessa vida que nós temos que viver, hoje eu queria trazer essa reflexão para vocês. Na nossa vida cristã, na nossa fé, pessoal, tem algo que nós chamamos de reflexo. Vocês sabem o que é o reflexo? Reflexo muscular. Tem coisas que você faz sem pensar, que seu músculo ele já aprendeu. E às vezes não é nem necessário o seu cérebro estar dando, claro, conscientemente, pensando. Não é necessário fazer esse processo de pensar e agir. Tem coisas que nós agimos assim, sem pensar. Esse é o reflexo muscular. E nós, como cristãos, a nossa vida de fé também tem esse reflexo muscular. Eu vou dar um exemplo de ping-pong. Como é que eu gosto muito de ping-pong e quando um amigo meu, ele me treinou, ele fazia o quê? Jogava bola e eu ficava horas na mesma posição batendo a bola. E era assim, 1, 2 horas. Não tem jogo. A bola vem, você vai decorando qual a sua postura. E em determinadas posturas, para mim, por exemplo, quando eu não ajoelhava os meus joelhos, como eu sou alto, a bola ela não entrava na outra mesa. Então eu tinha que me ajoelhar não, eu tinha que dobrar, inclinar um pouco assim o meu joelho e começar a bater as bolas. E 1 hora você começa a entender qual é o ângulo certo que você tem que ter para que essa bola que está vindo para mim entre na mesa da outra pessoa. E assim que você sabe, não é essa coisa assim, agora eu sei e vou parar. Você treina 1, 2 horas, só essa posição. E desde adolescente, desde 12 anos, eu comecei a jogar ping-pong com meus amigos na igreja. E tínhamos campeonatos. Mas olha que interessante. Aquilo agora eu posso fazer sem pensar. Então quando uma bola vem, e vocês sabem que ping-pong as bolas são rápidas. E quando alguém vem dar uma cortada, o meu corpo ele já se posiciona na postura certa e eu acerto a bola. Isso eu digo que é uma memória muscular. Nós temos que desenvolver essa memória muscular espiritual em nossas vidas. E essa memória muscular, pessoal, vem desse treinamento. E tem um livro chamado Outliers, eu indico para vocês, é Fora de Série, do Malcolm Gladwell. É um autor americano e ele escreveu esse livro. Tem traduzido chamado Fora de Série. Qual é a teoria? Resumindo esse livro, assim, basicamente, claro que ele mostra vários exemplos, mas basicamente ele fala que você se torna expert naquilo que você faz quando você faz 10.000 vezes a mesma coisa. Então, se eu prego 10.000 vezes na minha vida, de acordo com Gladwell, eu seria um profissional nessa área. Então, repetição, isso que eu fazia no tênis de mesa, se nós aplicarmos em nossas vidas, essa repetição se torna um hábito em nossas vidas. E esse bom hábito, porque tem os hábitos ruins, mas esses bons hábitos, pessoal, elas começam a escrever a nossa história. E esses bons hábitos vão deixando marcas na nossa história, e essas marcas vão se tornando marcas lendárias em nossas vidas. Então, eu espero que nós tenhamos esses bons hábitos. O que você quer deixar na sua vida? Qual tipo de legado você quer deixar? E nós temos que estar o quê? Neste momento, como jovens, estar praticando, para que nós tenhamos essa memória muscular espiritual. E aonde que eu quero chegar? Na verdade, pessoal, o que é o discipulado? O que é o conhecimento da palavra de Deus? Qual é o alvo do discipulado? É se parecer com Cristo. É ou não é? Então,
quando nós falamos de um bom discipulado, de que eu sou um cara que foi bem discipulado, pessoal, não é se você tem conhecimento na cabeça, não é se você tem algum tipo de poder, é se esse caráter de Jesus Cristo, é se o caráter de Jesus Cristo aparece em você sem você perceber. Então, quando nós reagimos a uma situação com a palavra de Deus, automaticamente, isso sim, nós diríamos que é o ponto final, pelo menos na nossa caminhada como discípulos de Jesus. É claro que nós não chegaremos em 100%, mas em algumas áreas, na área do perdão, na área do amor, né, na área da disciplina espiritual, nós vamos o quê? Alcançando o quê? O padrão de Jesus. Então, quando nós falamos de treinamento, discipulado, e quando nós estamos falando de memória muscular espiritual, é isso que eu estou falando. Que de tanto nós estarmos seguindo a Jesus, de ser discípulo de Jesus, de estar obedecendo a palavra de Deus, chega uma hora que você obedece sem pensar. Obedece sem pensar. Então, o sucesso de um discipulado não depende de quantas informações você guardou. O sucesso de um discipulado está o quanto você reage às situações que a vida vai colocando na sua vida. E olha, o que a palavra de hoje está dizendo? Algum de vocês está passando por dificuldades? Então ore. Alguém está feliz? Cante louvores. Mas quando a dificuldade vem em nossas vidas, qual é a nossa reação diante dessa dificuldade? Você reclama? Você dá desculpas? Você procura pessoas? Você começa a dar explicações sem fundamentos por o que você está passando? Nós não fazemos isso? Por que eu estou passando isso? Aí você começa a se justificar. E uma hora você começa a se revoltar a Deus e a vida. Essa é a nossa reação diante da vida. E essa é a reação de uma pessoa que está no pecado. Então, pessoal, vamos avaliar as nossas vidas. Como é que você está reagindo? Nesse tempo de corona, qual é a nossa reação? Faz uma reflexão da sua vida. Se você não tem esse reflexo que o Evangelho traz na sua vida, que o caráter de Cristo formado em nós, ela transparece através das nossas vidas, pessoal, nós estamos falando do quê? Nós estamos indo para a igreja para quê? Por que nós lemos a Bíblia? Por que seguimos a Jesus? Nós achamos que ter conhecimento é ser cristão, ter poder é cristão, é ser um cara ritual que segue todas as regras do ritual é cristão. Pessoal, de que adianta tudo isso se na minha vida e na vida de vocês, Cristo não transparece? O que a Bíblia está falando é, quando a dificuldade vier em nossas vidas, não reclame. Não reclame. Não procure outras pessoas. O que eu digo assim, não procure outras pessoas, não reclame, não dê justificativas antes de você orar ao Senhor. Qual deveria ser a nossa reação diante de uma dificuldade, de acordo com Tiago? Vem a dificuldade, eu sento e oro ao Senhor. A oração tem que vir assim, automaticamente. Como aquela bola que vem no ping-pong e eu bato sem pensar. A bola vem, meu corpo já reage àquela bola. Quando a dificuldade vem em minha vida, qual é a minha reação? Qual é a sua reação? É realmente nós nos curvarmos diante do Senhor e orar ao Senhor? Essa é a nossa reação? Por isso que o Tiago está falando, ore. E pessoal, ativo. Lembra que eu falei da vida da ressurreição? Nós temos que viver uma vida ativa, pessoal. Nós temos que viver essa vida que o Senhor nos deu. E espero que vocês tenham esse reflexo do Evangelho na vida de vocês. Sabe? Espero que a nossa igreja seja uma igreja que a reação seja o Evangelho. A reação das coisas que acontecem em nossas vidas seja o Evangelho, seja o caráter de Cristo. E nessa Covid, pessoal, vamos estar treinando a nossa fé.
para que nós tenhamos essa memória muscular, espiritual em nossas vidas. E pessoal, treinem. E eu espero que no momento em que tudo isso passar, Deus esteja guardando para vocês algo maravilhoso. Esteja guardando na vida de vocês algo maravilhoso. Porque Deus quer que nós sejamos treinados. Nós sejamos treinados para que nós possamos viver aquilo que Deus tem para dar em nossas vidas. Disso eu vou falar um pouco melhor na segunda parte. Então, nessa primeira parte, vamos orar, pessoal. Vamos orar. No verso 16 diz que há poder na nossa oração. O justo que ora, essa oração tem poder, pessoal. E isso significa que a oração que tem poder é a oração que tem resultado. Ela é respondida, pessoal. E alguns devem falar assim: eu oro, mas Deus não responde. Mas, pessoal, quando você ora, Deus te responde em duas maneiras. Se for necessário mudar as suas circunstâncias, o seu ambiente, Deus vai mudar. Mas, se for necessário que você mude para aceitar aquela circunstância, aquele ambiente, Deus vai te mudar. Então, quando você ora ao Senhor, é uma das duas coisas. Ou Deus, ele age no seu ambiente, nas suas circunstâncias da vida, ou Deus transforma você para que você possa viver naquele ambiente. Não é assim? Às vezes nós convivemos com pessoas que nós não gostamos. Eu tive esse problema na faculdade. Como é que eu estaria fazendo faculdade com aquela pessoa? Então, você ora ao Senhor. Então, qual é a chance aqui? Ou o Senhor tira aquela pessoa, tá certo? Ou Ele me muda para que eu possa aceitar aquela pessoa. E nessa ocasião, o que aconteceu foi que Deus mudou meu coração. Eu não sei, pessoal, como isso acontece, mas eu comecei a aceitar essa pessoa. Eu comecei a não olhar com ódio essa pessoa. Então, pessoal, ou Deus muda o nosso ambiente, ou Deus muda você. Então, pessoal, uma dificuldade vem em nossas vidas, nós sempre pensamos que Deus vai mudar as circunstâncias. Mas lembre-se que Deus também pode mudar você, para que você aceite essa circunstância. Então, a oração, muito mais do que mudar circunstâncias, ela muda pessoas. Então, quando você ora e ora, você o quê? Você na verdade, a maior chance é de que você mude para que você consiga viver naquela circunstância. Portanto, nessa primeira parte, o que o Tiago nos ensina é: qual é o nosso reflexo? Quando essas dificuldades vierem, qual é o nosso reflexo? Ore ao Senhor. Ora. E também, se você estiver alegre, festeje. Alegre-se com as coisas boas. Mas como nós estamos num contexto de dificuldade, num contexto em que o mundo não está bem, eu espero que a nossa postura, um reflexo natural da nossa vida espiritual, seja a oração. Então, quero encorajar vocês a continuarem a orar, a orar. Desenvolva esse músculo espiritual. Desenvolva. Ore e ore. E quem sabe, depois de corona, as dificuldades que virão em nossas vidas, qual vai ser a primeira atitude? Qual vai ser a minha primeira atitude ou qual vai ser a sua atitude? A primeira atitude será orar. E olha que maravilhoso. Deus pode fazer muitas coisas diante de bons hábitos espirituais que nós tivermos. E a segunda parte que eu queria compartilhar, ele fala de Elias. Elias orou para o Senhor por chuva. E durante 3 anos e meio não choveu. E depois de 3 anos e meio, ele orou e caiu a chuva. Sabe o que eu quero aqui falar para vocês? É que a oração que nós fazemos, ela nos ensina a ver o timing de Deus, o tempo de Deus. Tem muitas coisas de nossas vidas, pessoal, que acabam passando porque nós não percebemos esse timing de Deus. E quando Elias pede por chuva, não era para cair chuva naqueles 3 anos e meio. Deus tinha um propósito. Elias orou,
mas não choveu. Mas aquela pessoa que ora, ele em uma hora percebe o timing de Deus. Depois de 3 anos e meio, quando Elias vai orar, o que acontece? Chove. Pessoal, por isso que na cultura coreana, da igreja coreana, a oração matinal ela é super valorizada. Eu não gosto, pessoal, porque acordar todo dia, 4h30, para ir e voltar, sabe assim, é cansativo. Mas uma coisa que eu curto muito, eu não gosto, mas quando eu faço, eu acabo curtindo muito, é que no momento da reflexão, porque às vezes, claro, quando acaba o culto matinal, ou às vezes eu capoto, porque tive uma reunião no dia anterior, até tarde, ou às vezes eu fico sentado e eu só fico pensando, eu oro, mas assim, eu penso, Senhor, o que aconteceu ontem na minha vida? E você começa a organizar a sua vida. E a oração meio que ela, sabe, essa turbulência da vida, ela meio que endireita as coisas. Ela coloca as coisas no lugar. E muitas coisas que eu penso é, caramba, ontem não tratei bem minha esposa. Nossa, ontem fui indiferente com minhas filhas. Nossa, ontem quando encontrei um membro da igreja, eu falei coisas que não devia. E esses momentos, pessoal, quando é que Deus ele faz perceber? Esses momentos de oração. Comigo é assim. É nesses momentos da manhã que Deus vê, nossa, o quanto eu errei. E realmente, naquele dia, Deus me dá mais uma oportunidade de fazer as coisas diferentes. Então, pessoal, orar, você percebe qual é o timing de Deus. Você começa a entender o que Deus quer na sua vida e o mais importante, em que momento da vida você quer. E, pessoal, nós temos que orar e nos preparar, pessoal. Porque vocês não procuram por... a maioria aqui deve estar atrás de namorado, namorada, pensando em casar. Tem o pessoal que está na faculdade. Estudar é importante, mas aquele garoto, aquela garota, você começa a se interessar. E, pessoal, vocês têm que orar. Tem que orar. E há muitos momentos em nossas vidas que nós perdemos timing, sabe? Eu vejo muita gente que poderia ter tido, né, um relacionamento tão bom, mas porque perdeu o timing, né? Eles não conseguiram, né? Talvez, eu vejo assim, que pena. Talvez seja meu pensamento humano, mas muitas coisas eu vejo assim que a gente perde a oportunidade, a gente perde esse timing de Deus. E pessoal, o timing é importante, mas eu digo o quê? Que nós temos que nos preparar também. Sabe por quê? Uma vez eu tive a oportunidade, a IBM, ela começou a chamar as pessoas. IBM, pessoal, 15 anos atrás era sonho de todo mundo entrar lá. Aquele prédio que fica na 23 de maio. E eu fui lá no prédio. E eu pensei, caramba, como é que eu fui escolhido? A graça de Deus vem na minha vida. Mas no processo seletivo, eu vi que o meu inglês não estava bom. Então, eu não tive... Depois da prova de inglês, eles não me chamaram mais. Mas assim... E esse timing, pessoal, Deus vai te lembrando dessas coisas. Vai te mandando pessoas, Ele vai cutucando a sua vida. Então, se eu soubesse inglês, eu podia ter entrado na IBM, mas eu não entrei porque eu não sabia inglês. Eu não havia me preparado. Um outro exemplo que eu escutei de um pastor lá na Coreia é: você está muito afim de uma menina, tá certo? E um dia essa menina começou a ficar afim de você. É graça ou não é? É graça de Deus ou não é? É uma resposta de oração de Deus ou não é? Mas quando essa menina veio para essa pessoa, ela começou a perceber que era um menino que não estudava, não trabalhava, não fazia nada da vida. E ela acabou desencanando desse menino. O que adianta você querer a menina dos seus sonhos se você não está preparado? Então, Deus dá essa graça em nossas vidas, pessoal. O timing, Deus dá, sabe? É que a gente não percebe, a gente não ora, a gente não tem esse discernimento. Então, Deus dá esse timing em nossas vidas. Mas como é que nós vamos saber esse timing? Ore. Nós temos que orar. Eu estou focando aqui em orar porque é mais um músculo espiritual que nós temos que desenvolver, pessoal.
É o que o Tiago está falando. Nós temos que orar, pessoal. Então, a graça de Deus virá em nossas vidas. Enquanto essa graça do Senhor não chega, ore. Você vai saber que Deus vai te dar, vai derramar essa graça na sua vida. E vai te falar como é que você tem que se preparar para receber essa graça. Nós estamos no corona, pessoal. Espero que Deus desenvolva bastante o nosso músculo espiritual. Nosso músculo espiritual. Então, o que nós podemos fazer de melhor agora é orar ao Senhor nessa dificuldade. E vamos orar. E vamos desenvolver esse músculo espiritual para que ela seja um dia automático em nossas vidas. Enfim, eu creio que a vida espiritual é isso, pessoal. Há coisas que nós crescemos fazendo sozinho, há coisas que nós vamos nos amadurecer em meio à amizade, à comunidade que nós temos, que Deus nos deu. E nós vamos seguindo essa vida, pessoal. E nós vamos desenvolvendo esse músculo espiritual. E sabe, pessoal, muitas coisas da vida é só postura diante disso. Uma coisa que eu não queria que vocês deixassem de fazer é largar Deus. Segura o Senhor. Segura. Não viva no meio a meio. Dedique a sua vida ao Senhor. Dedique a sua vida ao Senhor. E ore. E não desista, pessoal. Vá até o final. Vá até o final. Muita gente reclama da vida. Muita gente reclama de Deus. Mas nós não demos o máximo de nós. Então continue, pessoal. Continue. E sabe o que é engraçado? Jesus Cristo, o caráter de Cristo vai ganhando densidade em nossas vidas. O nosso caráter. E eu acho que é isso, a vida cristã é isso. Tem tantas pessoas boas que você olha para essa pessoa e fala assim, cara, Jesus Cristo está nessa pessoa. Essa pessoa às vezes nem percebe, mas de tanto que está agarrado a Deus, de tanto que está agarrado em Jesus, de tanto que segue, ele mesmo sem querer começa a ter, né, a mostrar o caráter de Cristo na vida. Não é assim em vida de casado, vocês não sabem, a maioria, mas é assim eu com minha esposa. Há coisas nela que ela me imita sem ela perceber, e há coisas em mim que eu imito ela sem eu perceber. Então acho que a vida cristã é isso, pessoal. Então, hoje eu queria deixar essa mensagem de que nós possamos realmente desenvolver esse músculo espiritual, que a nossa reação diante da vida seja a reação do Evangelho, da Palavra de Deus, ok? E principalmente desenvolver o músculo da oração em nossas vidas. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. É isso, Senhor. Cuida dos nossos jovens. Senhor, cuida, Senhor, dos nossos pais. Esteja com os negócios, esteja com a empresa de cada um, esteja com os estudos que os nossos jovens estão fazendo, Senhor. Dá sabedoria, Senhor, aos nossos jovens. Senhor, dá saúde, Senhor Deus, saúde mental, física, espiritual, Pai. E, Pai, nós pedimos que desenvolva o nosso músculo espiritual, Senhor Deus, principalmente o músculo da oração, Pai. Desenvolva esse músculo em nossas vidas. Que a nossa reação diante da vida, Senhor, não seja com as coisas do mundo, não seja ira, não seja cobiça, não seja ódio, Senhor, mas que seja o Teu Evangelho, Senhor. Que o mundo vai nos atacar, mas que a nossa reação seja o Seu Evangelho, Pai. E, Senhor, assim peço que a cada dia mais o caráter de Cristo ganhe mais densidade em nossas vidas. É o que nós oramos e em nome de Jesus. Amém.